do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 3, Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Carissime Panfiro, lição 4, A Caminho da Elevação. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece. Porém, à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, CELD, questão 638. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Diz-nos o estudo de hoje que o mandamento maior é o que fala da necessidade do desprendimento do homem das coisas materiais. Não desejar o que é do próximo, não cultivar hábitos capazes de torná-lo escravo das paixões, iluminar a mente de tal modo que a própria natureza do ser se encontre envolvida com o compromisso do progresso. Ora, pois bem, meus irmãos, como alcançar esse estágio? Como atingir em plenitude a condição de desprendimento idealizada pelos espíritos superiores que assim falaram a Kardec? Podemos, em primeiro lugar, entender que somos espíritos imortais. Nossa caminhada é longa, demorada às vezes, interrompida frequentemente, mas nunca, mesmo, abandonada pelo espírito imortal. Sempre caminhamos, sempre evoluímos, sempre nos dirigimos para o alvo maior, que é Deus. Depois, vejamo-nos como seres capazes de alcançar uma meta. É comum entre os encarnados o sentimento de desvalia. Normalmente, o homem não se crê capaz de fazer alguma coisa no sentido de seu progresso espiritual. Não é bem assim, porém, que as coisas ocorrem. O homem pode sim caminhar na busca de sua elevação, queira ele ou não. Quando a deseja, a caminhada é mais rápida. Quando se recusa ou tem medo de caminhar, a lei de Deus o impulsiona, e assim ele demora um pouco mais. Alcança, contudo, o objetivo desejado, depois que se entende como um filho de Deus. Ah, meus irmãos, quase sempre, quando o homem está distanciado da ideia de que é um filho de Deus, a jornada parece mais complexa, mais difícil, menos favorável a ele. É preciso crer na paternidade divina. É preciso que o nosso sentimento tenha a fortaleza íntima que nos faça declaradamente crer, falar que somos filhos de Deus. Essa paternidade declarada, sentida, nos ajuda na jornada evolutiva. É preciso também que o homem trabalhe sua natureza agreste. Lembremo-nos de que os próprios espíritos codificadores, aqueles que deram base à codificação, nos ensinaram que fomos criados simples e ignorantes da lei de Deus. Temos, portanto, uma natureza agreste que está sendo burilada. Quando ignorantes, a lei de Deus nos burila à força. Na medida em que vamos alcançando o próprio progresso, desejamos nós mesmos promover nosso burilamento. Ah, nessa hora, nesse momento em que desejamos promover o nosso burilamento, escolhemos as provas, caminhamos na direção de objetivos, procuramos estudar os assuntos que nos interessam ao progresso, fazemos tudo e todas as coisas possíveis para que cheguemos até ao máximo da nossa capacidade de percepção. Nessas horas em que nós mesmos, pelo nosso progresso, declaramos que queremos progredir, escolhemos as provas, as tarefas, os ensinos que nos interessam. Essa caminhada, esse progredir, essa liberdade de escolha, caracteriza em nós uma liberdade que Deus nos concede por força do relativo conhecimento espiritual que já temos. Quando olhamos para nós mesmos, vemos que somos de Deus, temos uma paternidade divina e somos imortais.
Resta-nos o quê? Desejar buscar a burilação. Se antes, como membro da igreja que se dizia continuadora do Cristo, nos flagiciávamos, passávamos fome, sentíamos frio em nome da lei de Deus, em nome da busca de Deus, hoje o nosso progresso nos diz que nada disso é preciso, e sim que a necessidade de nosso espírito está diretamente ligado ao que é espiritual, não ao físico, não ao material. Cada vez que vamos dando aos passos decisivos na busca da nossa elevação, podemos asseverar sem medo de errar que estamos no caminho do progresso integral. Estamos na direção de Deus. Os problemas que nos surgem, sabemos-los ser escolhidos por nós. As lutas que nos ferem tornam-nos mais fortes. Os sofrimentos que ostentamos, às vezes de ordem moral, que tantas vezes nos machucam, sabemos-los interessantes para o nosso próprio progresso. Entendemos o companheiro que se tornou nosso inimigo, aquele que abandonou o lar, aquela que desistiu da maternidade. Enfim, todos nós que erramos entendemos que no final das contas somos os eternos itinerantes buscando Deus. É nessa certeza absoluta da busca que fazemos que estamos nos encontrando com a verdade de todos nós, nossa elevação. Irmãos, tenham a certeza, não apenas saibam, tenha a certeza de que as lutas, os sofrimentos, as angústias, por que passamos, nos conduzem à elevação. Assim, nossa alma, nosso ser, aos poucos se transforma. Vamos colocando em nossas próprias naturezas íntimas novos valores. Estamos progredindo, estamos evoluindo, estamos nos tornando os melhores. Isso quer dizer, cada vez mais, estamos sendo de Deus. O Pai, o nosso Pai, que nos aguarda para o convívio da felicidade que nos espera. Essa felicidade, não tenho a menor dúvida, não é uma felicidade que se diga que estaremos nas delícias. Não. A felicidade que nós alcançaremos é aquela que nos diz assim: caminha, busca a Deus, encara o teu irmão como companheiro de jornada. O progresso é teu. A felicidade é uma conquista. A luz é de Deus. Compartilharemos essa luz na medida de nosso próprio envolvimento com a verdade. Com Deus, que Deus assim nos abençoe e nos ensine como alcançar a alegria de sermos felizes. Muita paz, meus irmãos. Antônio de Aquino. Mensagem recebida em 13 de outubro de 2001, no CELD. Antônio de Aquino, aqui na mensagem de hoje, vai nos falar sobre o caminho da elevação, nossa caminhada evolutiva. Ele está falando aqui nessa mensagem para cada um de nós, espíritos imortais que somos, porque sabemos pela doutrina espírita que todos nós vamos desencarnar um dia, mas não vamos morrer. Vamos continuar vivos, vamos continuar essa caminhada de evolução. E é isso que Antônio de Aquino está aqui chamando a atenção de todos nós, para essa nossa caminhada de progresso, de evolução. Como ele nos fala aqui, esse compromisso que todos nós temos com esse progresso. Cada um de nós, espíritos aqui encarnados, estamos nessa caminhada de progresso. E para isso ele fala para nós a necessidade desse desprendimento das coisas materiais. A doutrina espírita nos fala tanto sobre isso, sobre esse desprendimento, das coisas materiais, mas é algo tão difícil para todos nós que estamos encarnados, porque a matéria, esse nosso corpo físico, tudo aquilo que temos aqui de material, tudo aquilo que vivenciamos nesse momento encarnados, é tão forte para todos nós, não é mesmo? As nossas coisas, a nossa casa, os bens materiais, até os nossos afetos, são coisas muito importantes para todos nós. Mas nós temos que pensar um pouquinho diferente, evoluir,
Estamos aqui nessa evolução. E como é? Vamos levar os bens materiais quando desencarnarmos? Não vamos. Eles vão ficar aqui. As coisas materiais, a minha casa, o meu carro, vai ficar por aqui. Então, por isso, Antônio de Aquino nos chama a atenção para nos desprendermos desses bens materiais. Mas como fazemos isso, né? Algo tão difícil ainda para todos nós. Então é isso que Antônio de Aquino vai nos mostrando como vamos fazer, através do conhecimento. Quanto mais vamos entendendo, nos aproximando da nossa verdade espiritual. Qual é a nossa verdade espiritual? Somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Nosso paizinho, como ele falava, Jesus falava, né, lá no Evangelho. Esse Pai amoroso, justo, bom. Quanto mais eu me aproximo desse Deus, das suas leis, como é que eu me aproximo dele? Através das suas leis. Nós sabemos também pela doutrina espírita que essas leis estão na nossa consciência. Quando fomos criados por Deus, essas leis já estavam em germen lá em nosso espírito. Mas como é que nós vamos trazer para o consciente, entender essas leis para nos aproximarmos de Deus? Através do conhecimento, através do estudo dessas leis. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, trouxe didaticamente cada lei, explicando para nós, fazendo perguntas ao mundo espiritual, e os espíritos superiores vieram trazendo para todos nós como entender cada lei. E todas as leis de Deus se resumem na lei de justiça, de amor e de caridade, que foi exatamente o que Jesus trouxe para todos nós e que nós ainda, há mais de 2000 anos, estamos tentando entender. Mas é isso que Antônio de Aquino vem falando para nós nessa mensagem, que a evolução ela vem sendo dada passo a passo. Ele vem explicando para todos nós que isso é aos poucos que vamos entendendo, que em muitos momentos nós ainda nos achamos com esse sentimento de desvalia que ele fala. Nós não achamos que somos capazes, que vamos conseguir passar pelas dificuldades pelas quais passamos, que às vezes na nossa vida temos grandes dores, grandes desafios. Mas ele, Antônio de Aquino, está falando aqui para nós que nós estamos em progresso, que estamos evoluindo e que essas dores, essas dificuldades, esses desafios vão nos fazendo mais fortes. E a partir daí é que eu vou cada vez mais me entendendo nessa caminhada evolutiva. Eu vou entendendo o que é que eu preciso melhorar em mim. A partir daí eu vou vendo que os bens materiais, que as coisas materiais não são tão importantes assim. Elas são importantes nesse momento, para eu usufruir da melhor maneira. Preciso estar feliz. Se eu tenho condições materiais, é para que traga bem-estar para mim, para minha família. Mas isso não é o principal na minha vida. Isso é um meio para eu atingir o fim. Qual é o fim? Onde é que eu quero chegar? Nessa evolução espiritual que Antônio de Aquino nos fala. E quanto mais eu vou entendendo isso, mais eu vou tendo um ponto de vista diferente. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem lá o capítulo do ponto de vista, que é essa nova maneira de eu ver a vida, de eu ver essas dificuldades que eu tenho, para eu ver um outro ponto de vista das minhas dores, dos atritos que eu tenho na minha família. Tudo isso foi colocado aqui por Deus para mim. Para quê? Para que eu evolua, para que eu ande para frente, para que eu continue essa minha caminhada, mesmo que eu ainda não entenda hoje exatamente como é isso. Mas através do estudo, através dos conceitos que Antônio de Aquino
que a doutrina espírita vai trazendo para todos nós. A partir do conhecimento dessas leis de Deus, eu vou me aproximando desse Pai amoroso, justo, bom. Eu vou compreendendo quais são as dificuldades que estão ali na minha vida, como Antônio de Aquino nos fala, e eu vou vendo que essa dor nem é tão grande assim. É uma dificuldade. Eu preciso de quê? De esforço para poder ultrapassar essa dificuldade. Eu preciso do esforço. O esforço é como? É meu, é pela minha vontade, como nos fala Leon Denis. Eu quero, Pai. Peça, através da prece, podemos pedir a Deus, aos guias espirituais, ao meu protetor, para que eu possa entender o que essa dificuldade quer me mostrar, qual é o passo a mais que eu tenho que dar nessa evolução. E conforme eu vou fazendo esse movimento, esse esforço, através da prece, através do estudo, né? Porque o conhecimento, como eu falei, dessas leis vão me aproximando a esse Deus. Eu vou entendendo, né? Porque como está lá no Livro dos Espíritos, como é que eu sou mais feliz? Quando eu me aproximo das leis de Deus. Como é que eu vou me aproximar de uma coisa que eu não compreendo? E aí veio a doutrina espírita, explicando para todos nós tudo que Jesus já tinha explicado, de uma maneira diferente. Jesus explicou por parábolas, histórias, por frases, e que para nós ainda temos dificuldades dessa compreensão. A doutrina espírita, Kardec, foi perguntando aos espíritos superiores e eles vieram esmiuçando para todos nós tudo isso, como Antônio de Aquino faz nessa mensagem de hoje, falando para nós que as nossas dores, as nossas aflições têm um motivo maior, que é o progresso. Fomos criados, como ele fala lá na mensagem, simples e ignorantes, como os espíritos superiores nos informaram lá no Livro dos Espíritos. Simples e ignorantes aí com o sentido da falta do conhecimento. Então, nós não tínhamos o conhecimento. Estamos começando a adquirir esse conhecimento, o conhecimento das leis. Mas Jesus já falava disso: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, através dessa mensagem de Antônio de Aquino, através das mensagens dos espíritos superiores, eu vou estudando, eu vou parando para pensar, para raciocinar, porque a fé dentro da doutrina espírita é uma fé raciocinada, e eu vou vendo como é que eu posso me melhorar. Por isso que Antônio de Aquino vai nos falando que aí, nesse momento onde a razão vai me dando outros pontos de vista, eu vou vendo que as coisas materiais não são tão importantes, né? Que aquela dor não é tão grande assim como eu imaginava, porque eu vou compreendendo isso tudo. E essa dor, muitas vezes, vai diminuindo, porque a dor está ali para quê? Para me ensinar. A dificuldade está ali na minha vida para me ensinar. Desde o momento que eu começo a aprender, essa dor diminui, aquela dificuldade vai passando e eu vou passando por um outro estágio, de uma outra compreensão. Então, que possamos todos nós estar a caminho desse objetivo maior, que é a nossa evolução, a nossa melhoria, porque só assim o nosso entorno, o nosso irmão também vai melhorar. É pelo exemplo. E quanto mais eu me melhorar, mais à minha volta tudo vai melhorando pouco a pouco.